Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um pós-planejamento. Hoje é sexta-feira, nesse momento 2 horas da tarde. Dia de sexta-feira para mim geralmente é mais tranquilo, mas essa sexta, como segunda-feira foi carnaval, eu não consegui fazer nada no centro, então hoje fui resolver as coisas na cidade na sexta, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com Juventus e Udinese na segunda-feira, que foi um jogo onde a Juventus cometeu um erro crasso, né? Não em relação a tomar gol, porque um gol é tomável, né? Foi um gol de bola parada, mas em relação a resultado, porque a Juventus, que disputa hoje somente a competição italiana mais a Copa Itália, se eu não me engano, não pode ficar tantos pontos assim atrás da Inter e corre o risco hoje, na tarde dessa sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo às 2, o jogo da Inter começa às 5 horas, da Inter de Milão abrir 10 pontos de vantagem e aí praticamente o campeonato italiano se encerra, né? A Juventus até que não fez um mau jogo, eu não consegui acompanhar todo esse jogo como eu gostaria. A Juventus tomou um gol de bola parada no momento onde ela não estava mal, não estava um excelente massacre da Juventus, mas não era um momento ruim. Mas sabe aquela bola que a gente costuma dizer, aquela bola vadia, né? Aquela bola boba na lateral do campo, que o time menor obviamente joga para a área. O jogador da Juventus rebate e o jogador da Udinese faz o gol. Depois a Juventus não teve capacidade de buscar. Isso tem sido um problema para a Juve em relação à parte ofensiva. Não é um time que goleia, mas também não é um time que consegue fazer tantos gols assim, né? Então hoje precisava fazer naquela segunda 2 gols, não conseguiu. A Udinese já tinha conseguido vencer fora de casa, se eu não me engano, a equipe do Milan, né? Deixa eu ver aqui, ó. Fora de casa a Udinese chegou à segunda vitória. Uma foi contra o Milan, no San Siro, e agora uma contra a Juventus em Turim. Realmente, 2 grandes vitórias que vai tirando ali a Udinese de perto da zona de rebaixamento, mas que praticamente tira também a Juventus na sua briga pelo título. Não vou dizer para vocês que era um gol impossível de tomar, de mamar. Se você estava dentro da posição e achava que aquela falta não era tão perigosa, acaba sendo um gol tomável, tá? Mas para quem fecha em bola parada, eu não sei se realmente tinha um padrão de superioridade da Juventus aqui. Se você estava dentro, por favor, me avisa, né? Aqui a minha ideia era a provável vitória do favorito, tentar buscar um preço mais alto. Aqui a gente tinha capacidade de tentar buscar um preço mais alto da Juventus, né? Mas nesse caso não veio. Por exemplo, você poderia ter tentado buscar uma virada da Juventus ou ter tentado buscar uma dupla chance da Juventus no final. Se a Juventus empata o jogo, você teria um resultado positivo. Acabou não vindo, não é sempre que vai vir, mas pelo menos você evitaria uma cotação tão esmagada às vezes da Juventus. O outro jogo do dia era Arouca e Porto. Esse aqui eu consegui trabalhar, foi um pouquinho mais tarde. Esse jogo eu não tive leitura para trabalhar a favor do Porto. A minha ideia também aqui, ó, era favorito, poderia se complicar, porque o time do Arouca é um time chato, e eu pensei numa ideia de trabalhar 2 gols. Na verdade, esse jogo aqui eu trabalhei da seguinte maneira: como o Arouca fez o primeiro gol no primeiro minuto de jogo, como vocês podem ver aqui, não tinha como tomar esse gol. Não tinha, a não ser que você entrou pré-live no Porto. Quando o Porto achou o penal que ele fez aqui com o Evanilson, o Porto não estava bem. Foi um momento aleatório do Porto. Então 1-1 ali, tranquilo. Depois do 1-1, o Porto começou a querer carregar, logo em seguida o Arouca arrumou um pênalti. 2-1 pro Arouca. Ou seja, um jogo maluco, até aqui já mostrando que seria um jogo bem difícil. Depois o Arouca faz o terceiro gol e 60. E aí eu começo a querer me posicionar. Porque eu tinha um Porto vendo o time do Sporting ter vencido, né? Porque o Porto, naquele momento que entrou em campo, ele já tinha visto, se eu não me engano, o Sporting vencer a equipe do Braga. Então o Sporting já tinha conseguido chegar a 52 pontos. E o Benfica tinha empatado com o Vitória, lá em Guimarães. Então o Porto precisava desse resultado, pelo menos de um empate, e veio para cima. Nessa de vir para cima, o Arouca teve muito contra-ataque. E esse é um cenário excelente, eu vou falar dele lá no final do vídeo também, é um cenário excelente para trabalhar gols. Que é quando você tem uma equipe que precisa buscar o resultado, buscar a recuperação, e uma outra equipe que quer contra-atacar. É diferente quando você tem um time só jogando. Nesse caso, você tem os dois. Eu gosto muito de trabalhar esse cenário. Trabalhei o over limite e consegui pegar esse gol. São aqui, filho do treinador,
Chama Fábio Conceição o nome dele? Francisco Conceição, filho do treinador do Porto. Então, me bastou aqui o over limite, tá? Não precisava aqui de uma reviravolta do Porto, fui buscar só um gol. No outro jogo eu não consegui trabalhar, Crystal Palace e Chelsea. Aqui a minha ideia é que o Chelsea poderia se complicar, ele acabou saindo atrás do placar e buscou a virada no finalzinho. 2 gols aqui do Gallagher, acho que é isso que chama, né? Gallagher, que é ex-jogador, se eu não me engano, do Crystal Palace. Mas o Chelsea conseguiu, de novo, botar mais um pontinho na história, aonde ele chama o Crystal Palace de filho, né? Porque, se eu não me engano aqui, ó, foi para 13 vitórias consecutivas, agora a 14ª, se eu não me engano, vitórias consecutivas do Chelsea para cima da equipe do Crystal Palace. Vamos para nossa terça-feira de Liga dos Campeões. Tivemos aqui Manchester City e Copenhague, padrão claríssimo de superioridade do City. Eu acho que nesse ponto aqui, se você é um trader, não dá para ficar de fora. Era um jogo para trabalhar back City, tá? Quem pega gol e continua, provavelmente aqui correu o risco de tomar um empate do Copenhague. Mas no momento do gol do Copenhague, eu não achei o City assim tão forte. Mas aí vai de cada um. Se você estava trabalhando lei ao Copenhague ou back City, se você fechou sua posição, vai de cada um. Eu já tinha fechado a minha posição, não estava dentro. Achei que o City tinha dado uma respirada, tá? E a pressão inicial do City aqui justificou um back favorito nesse gol aqui do De Bruyne. Não busquei vitória do City depois no final, porque a cotação estava muito baixa. Eu não volto a entrar no favorito no primeiro tempo depois que ele tomou um empate, tá? No back favorito. Se eu já peguei o gol, o time tomou um empate, eu não volto a entrar. Isso é metodologia minha, é questão de maluquice minha mesmo. Cada um desenha o seu método, né? Eu não gosto. E como o City já estava vencendo, eu não fiz mais nada aqui nos minutos finais, ok? O outro jogo do dia era Leipzig e Real Madrid. Esse jogo eu trabalhei o mercado de gols. Eu queria aqui o Leipzig perdendo ou vencendo por 2 gols de diferença. Era o meu intuito para trabalhar gols por aqui. Eu até escrevi live, mas eu lembro que no planejamento com vocês eu cheguei a comentar que eu queria muito trabalhar uma situação de 2 gols de diferença, como estava aqui no City, nos minutos finais. Não valeria a pena porque eu já estava terminando o jogo. Porque tem o jogo da volta, né? E até que se prove o contrário, o jogo não acabou, é 180 minutos. Então o Real Madrid vencendo por apenas 1-0, talvez o segundo gol ajudaria mais. Eu cheguei a entrar no over à frente aqui, eu precisava de 2 gols, tá? Talvez tenha sido um pouco afoito. Eu peguei uma situação de muito perigo, que foi uma bola na trave do Vinícius Júnior, mas poderia ter esperado um pouco mais para pegar o limite, na minha opinião. Não teria pego nenhum gol, tá? O hedge seria igual, o prejuízo seria igual. Só que eu acho que eu poderia ter esperado um pouquinho para pegar o limite e não over à frente. Então aqui eu faço uma meia-culpa de que eu me apavorei, tá? Gostei muito dos espaços que o Leipzig estava dando, mas eu esperava um Real Madrid aproveitando mais. Então eu poderia ter esperado o limite para ter uma relação melhor de 1-1 ali, pelo menos, ok? Teve mais algum jogo? Teve o Leicester, né, que a gente estava comentando que poderia ser um bom jogo para trabalhar. Eu não acompanhei, mas o Leicester venceu por 2-0. O Leeds também venceu o seu jogo por 4-0. Tem sido muito bom acompanhar, eu indico para vocês. Leicester e Leeds na segunda divisão, na Championship da Inglaterra. O que mais? Na quarta-feira, tivemos PSG e Real Sociedade. Esse jogo eu não trabalhei. Eu fui à missa. Fui na missa de cinzas aqui na cidade às 7 horas. Então não deu para trabalhar. E só fiquei ali acompanhando o resultado antes de entrar na igreja pelo celular. O PSG, pelo visto, não estava assim isso tudo no momento do gol de bola parada do Mbappé. Depois do primeiro gol, a Real Sociedade ficou meio grogue. Eu fui ver os melhores momentos. Aí o PSG aproveitou com o Barcola e fez o segundo gol e administrou muito bem depois do segundo gol. Então foi um bom jogo do PSG, principalmente quando estava em vantagem. No jogo da Lazio, me pareceu aqui uma bela de uma zebra, tá? Com todo respeito, deixa eu tomar um golinho de café. Eu vim com uma ideia de trabalhar, se eu fosse trabalhar esse jogo, back Bayern ou contra a Lazio. Mas me parece que o Upamecano fez uma cagada aqui, né? O Upamecano, que eu não sou assim um fãzaço, para quem me acompanha há um tempo sabe disso, acho que ele é meio espalhafatoso. Não sei como é que foi o lance especificamente, eu vi mais os melhores momentos do PSG, mas o clima no Bayern piora muito. Teve uma declaração do Tuchel, que eu não sei se foi verdade, o pessoal colocou aqui no grupo de trabalho,
que a gente tem há muito tempo. E eu não sei se isso é verdade. Assim, olha a declaração do Tuchel. Vocês não são tão bons quanto eu pensava, então só preciso me adaptar ao nível de vocês. Thomas Tuchel para os jogadores do Bayern de Munique. Porra, você fala um negócio desse no vestiário, acabou, né? É melhor você trazer o Hans Flick, que tá aí, que era treinador da Alemanha, que tá aí de bobeira, que já conhece a casa, e vamos segurar até o final da temporada, né? Porque se isso for de fato verdade, não sei se é fake news, pô, isso aqui já acabou o elenco, né? Acabou, não tem mais. O Nagelsmann saiu por conta daquela briga lá no vestiário, lembra? Com o Sadio Mané, com o Leroy Sané. Sei não se esse Thomas Tuchel vai ficar aí muito tempo, mas foi um péssimo resultado para o momento do Bayern. Não vou dizer que é um péssimo resultado para a campanha do Bayern na Champions, porque eu acho que é muito tranquilo se o Bayern botar a bola no chão de recuperar esse resultado. O que o Bayern não pode fazer é chegar nesse jogo jogando do jeito que está jogando. Mas que o Bayern tem capacidade técnica para virar esse jogo, tem. Esse jogo tinha tudo para ser um 0-0. Esse jogo, se 1-0 veio da bunda numa jogada do Upamecano. Então, sinceramente, para mim, daria para ter... O Bayern conseguiria, na minha opinião, buscar essa recuperação. Aqui nos Jogos do Brasil, tivemos Vasco e Fluminense com muita polêmica, os vascaínos reclamando bastante. O Fluminense 0-0, acabou se complicando, né? Mais um clássico onde colocam odd baixa para um time e o Fluminense acabou não vencendo. Isso permitiu ao Flamengo alcançar a liderança do grupo junto com o Fluminense, do grupo geral, né? O Carioca agora está numa tabela só. Em São Paulo, o Corinthians continua vencendo. Mais uma vitória do Corinthians sem o Mano Menezes. Impressionante como dá certo, né? Tirar o treinador, absurdo. 2 vitórias consecutivas do Corinthians. O Bragantino venceu a Ponte. A gente vai ter que falar do Bragantino essa semana, porque o Bragantino tem um jogo importantíssimo na pré-Libertadores. O Santos venceu o São Paulo. Olha aí, hein? Olha o Santos, cara. Que recuperação do Santos depois de cair para a Série B. Que loucura. Então, quarta-feira, foi um dia que eu não dei um clique no mercado. Vamos então para quinta-feira, agora sim. Eu dei um clique na quinta-feira, tá? Cheguei já atrasado, não consegui fazer os jogos. Aqui em obra, eu tô sempre que sair para resolver algumas coisas. Não tenho nenhum preconceito com a Europa League, pelo contrário, gosto muito. Mas não consegui fazer os jogos aqui da parte da tarde mais cedo, né? Que foi Feyenoord de Roma, queria fazer o Galatasaray com o Sparta, o Sporting, principalmente com o Young Boys. A minha expectativa do Sporting com o Young Boys era de um ambas marcam, acabou acontecendo. Achei que o Sporting até fez mais do que precisava, já praticamente define, a não ser que alguma zebra muito grande aconteça. A Roma aqui, como o Feyenoord era um favorito, ele acabou se complicando, a Roma conseguiu fazer um golzinho também. E o jogo do Benfica com o Toulouse, quase que o Benfica se complica. A ideia aqui era buscar a vitória do favorito com um preço mais alto, e aqui deu boa, né? Porque o Benfica foi marcar aqui com uma cotação próxima de 1,90 o primeiro gol, tomou o empate, e depois foi buscar com uma cotação mais alta ainda. Pô, agora eu tô curioso. Agora eu quero saber onde é que estava a odd do Benfica. Deixa eu ligar esse monitor aqui, número 2, que eu quero saber onde é que estava a odd do Benfica. Academia das Apostas. Agora vocês já sabem como é que faz, né? Fica mais fácil. Deixa eu fazer o meu login aqui. Nem sei se eu lembro a senha. Lembro. Benfica. Jogou com o Toulouse. Venceu por 2-1. Odds. Cotação do Benfica, que era o azul, chegou a bater 8,8. 8,8. E antes do primeiro gol, chegou a bater 1,94. Dava para ter pego, então, cotações melhores do que esse 1,36 aqui no Benfica, né? Show de bola. Theo, qual foi o clique que você deu? Foi esse aqui, ó. Braga e Qarabağ, mais uma situação parecidíssima. Lembra que eu comentei lá no jogo do Arouca com o Porto? O Braga perdendo no jogo decepcionante do Braga, perdendo naquele momento por 4-1,
vindo para cima igual um maluco, tinha ainda 20 minutos de jogo pela frente, cotação do limite já estava excelente, esperei ela passar de 2 e peguei o over limite aqui, o gol saiu aos 91. Teve muita oportunidade a equipe do Qarabağ de ter feito o quinto gol, tá? O Braga não teve tanta chance além do segundo, mas a equipe do Qarabağ teve muitas oportunidades para fazer o quinto. Foi um banho de bola da equipe do Qarabağ, me decepcionou muito. Eu achei que o Braga, depois de ter tomado aquele cacete do Sport, ia dar uma resposta, e a resposta não foi boa. Esse foi o único clique que eu dei, que eu me senti confortável. Eu tenho essa metodologia muito clara para o meu over limite, se vocês quiserem copiar não tem problema nenhum. A questão de leitura de jogo eu vou trabalhar com vocês ao longo desse ano aqui no clube de membros, mas é basicamente, para eu trabalhar o over limite eu preciso das duas equipes jogando, independente do resultado, tá? Por exemplo, aqui eu tinha uma diferença de 3 gols, 4-1. O Porto estava uma diferença de 2 gols, 3-1. E assim vai. O que eu preciso é que as duas equipes estejam querendo jogar. A equipe atrás em busca e a equipe na frente contra-atacando. Isso aqui para mim já é o suficiente. E como é que eu meço? Obviamente, quanto mais tempo de exposição, melhor. Se a cotação já passou de 2, ótimo. Mas se eu tenho uma chance claríssima de gol perdida, eu já sinto como uma boa entrada. Eu tenho isso em mente. Às vezes o cara perdeu o gol na cara do gol. Quer ver? Deixa eu ver se aqui tem as estatísticas. Olha só. Grandes chances criadas pelo Qarabağ. 4. E deu 4 gols. Pro Braga deu 2. Teve uma outra grande chance aqui do Braga, não está computando, do Qarabağ. O cara driblou todo mundo, inclusive o goleiro, e não chutou. Ele quis voltar para poder cruzar. Isso para mim é uma grande chance perdida. Eu considero isso uma excelente entrada. Se eu tiver uma grande chance, quanto mais alto eu pego a odd, melhor, tá? A gente vai falar sobre isso ao longo dos anos aqui no Clube de Membros. Eu quero desenvolver bastante essa questão de metodologia com vocês. Quero aprender com vocês também, obviamente, né? Mas vou passar para vocês o que eu costumo fazer, que tem dado certo para mim. É isso, então. Alguns destaques, vamos lá. O Milan venceu o Rennes por 3-0. Shakhtar Donetsk e Marselha 2-2. Um jogo que me chamou a atenção foi esse aqui, ó, Ajax e Bodoglin, que era um jogo que eu tinha expectativa para gols. Bodoglin deu uma peidada no final, né? Tomou um cartão vermelho aqui aos 91, e aí provavelmente foi no lance do penal. E depois o Berguis fez o gol de empate aos 97. O Frankfurt também empatou com União Saint-Gilloise, estava vencendo por 2-0, tomou um empate. O Betis perdeu para o Zagreb fora, o Zagreb fora de casa, né? O Betis na Espanha. Péssimo resultado para o Betis, porque jogar lá é muito difícil. Isso foi Conference, né? O Galatasaray buscou uma vitória nos últimos minutos, com o Icardi, sempre ele. Lan e Freiburg 0-0, decepcionante resultado, eu esperava um jogo para gols aqui, tá? O Lan fez um excelente, vamos dizer assim, uma excelente fase de grupos pelo grupo que ele pegou, né? Com o PSV, com o Arsenal, até que foi um resultado bom do Lan, mas sinceramente decepcionante. Vamos ver agora o Freiburg dentro de casa. E o Qarabağ com o Braga, que também foi uma decepção. Palmeiras venceu o São Bernardo por 1-0, jogou no finalzinho. O Flamengo venceu o Bangu por 3-0, cotação esmagadíssima. A odd do Flamengo aos 25 minutos devia estar baixa ainda. Não acho que valeria a pena buscar essa cotação aqui, a não ser que você tenha trabalhado no live, no trade. E foi isso nessa semana. Uma semana de ressaca pós-carnaval, para quem bebe, né? E também uma semana de muitas visitas aqui no sítio. E aí fica complicado para manejar. Mas foram poucas as minhas entradas durante a semana. Pouquíssimas. Eu acho que evitei de tomar prejuízo na Juventus por não ter feito. Peguei um gol no Porto. Peguei um gol do Manchester City, que não pagou tanto. Tomei um prejuízo aqui no Leipzig com o Real Madrid. No jogo do Feyenoord com a Roma não fiz. Ao invés de trabalhar o Benfica com o Toulouse, trabalhei o mercado de gols no Braga, que foi um over limit que bateu. Poucos cliques. Tá bom? Como é que foi a semana de vocês? Me conta aqui. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, para você que é membro, você vai vir aqui, ó, na minha careta e vai vir aqui na aba assinatura, tá? Aí você vai abrir isso aqui, ó, mais informações sobre benefícios. E você vai achar esse link aqui, ó, que aí você vai ser direcionado lá para o Telegram, onde tá liberado as conversas. Vocês vão debatendo, não briguem, por favor, não briguem, tá bom? Não tem por que brigar também, né? A gente tá ali todo mundo para aprender, para trocar ideia.
Eu ainda não consegui parar para trocar muita ideia com vocês lá, mas já tá liberado o bate-papo para vocês. Depois vocês me contam o que vocês acharam do último vídeo, tá? Aqui aquele vídeo mais denso sobre as apostas esportivas. Esse daqui, ó. Eu vou produzir bastante conteúdo assim agora, tá? Que eu acho que alguns assuntos que eu quero tratar que não vejo ninguém tratando, parece que o pessoal tem medo de falar. Precisa ser tratado. Vício na nossa área é perigosíssimo, tá? Quero falar muito sobre isso, sobre o risco, vício. Não é só coisa boa que tem aqui, pelo contrário, tem muita coisa ruim na nossa área. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês, pela moral de vocês, e a gente se vê na segunda-feira. Cuidado que o final de semana tá lotado de jogo, tá? Pega leve, juízo e, obviamente, gestão de banca. Um abraço.